Recebendo aqui no Saúde e Bem-Estar Podcast de hoje, o Dr. Pedro Bittencourt, ele é médico cardiologista. Vamos falar, por óbvio, da saúde do coração, em princípio, agora no inverno, mas também a gente vai falar sobre o coração no verão. Vamos ver. Vamos lá, doutor, bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez aqui para a nossa programação. Eu sei que nós estávamos conversando aqui antes, que o senhor é lá da Bahia e vem para um friozinho, né? Mas já faz um tempo que tá bem adaptado. Isso, já me adaptei, eu gosto do friozinho. É ruim passar frio, mas estar no frio é bom. Então já me acostumei, gosto bastante aqui da cidade, da região. A nossa ideia é falar justamente sobre a saúde do coração nessa época do ano, né? Porque o frio que faz aqui no Rio Grande do Sul é muito intenso, né? Existe relação, nós podemos dizer que o nosso coração tem diferença como ele funciona no verão e no inverno? Tem sim. Então, assim, no inverno, as temperaturas baixas, o nosso corpo tende a se adaptar. O nosso corpo ele foi feito para manter uma temperatura constante, em torno dos 36,5 graus. Então, no frio, a gente tem mecanismos para aumentar a nossa temperatura, né? E esse mecanismo, o principal, né, é a vasoconstrição, que a gente chama, que é os vasos sanguíneos eles ficam mais fechados, né? Para evitar a perda de calor para o ambiente externo, né? E isso faz com que a pressão geralmente tenda a aumentar um pouco, tá? O trabalho cardíaco também tende a aumentar um pouco. Então, essa é a principal relação. Além disso, a gente tem a questão das infecções respiratórias, que tendem a aumentar agora no inverno também, por questão de aglomeração, baixa de imunidade também, né? E as infecções, tanto respiratórias como as demais infecções, elas também tendem a aumentar a predisposição a eventos cardiovasculares, por conta de inflamação no corpo, né? Então, a gente tem esses dois principais mecanismos que realmente tendem a aumentar, podem aumentar, né? Os eventos cardiovasculares. Mas desde os mais leves, né, até os mais severos, vamos dizer assim. Isso, a gente pode ter pequenos aumentos de pressão, né? Geralmente a gente observa frequentemente no consultório, até evento mais grave de infarto, né? Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que no inverno aumente mais ou menos até 30% de eventos, né, durante os períodos mais frios. Todo tipo de evento. Todo tipo de evento, principalmente os mais graves, né? Infarto, AVC, mas também descompensação de insuficiência cardíaca, né? Pessoas que já têm essa dificuldade de bombeamento do sangue pelo coração, isso também pode piorar no inverno. Mas aí eu fico pensando numa pessoa que se expõe a um frio intenso, assim, o senhor falava, né? É bom passar, como é que é? Bom passar frio. É bom estar no frio, não passar frio. Mas não passar frio. Tem muita gente que, por óbvio, passa frio, mora na rua. Essas pessoas, então, estão em risco. Estão em risco, além do que até da própria hipotermia também, que já é um problema à parte, independente de problemas cardíacos. Se a pessoa se expõe a uma temperatura muito baixa e o corpo não consegue o mecanismo de adaptação para manter a temperatura corporal, isso também pode levar a complicações pelo próprio frio em si, né? Então, as pessoas, sim, estão em mais risco. E é aquela coisa assim, o frio em si ele não vai causar problema cardíaco em ninguém. Geralmente são pessoas que já têm algum problema, ou hipertensão, doença coronariana, histórico familiar importante, que são agravadas pelas temperaturas mais baixas, né? Então a gente lembra aquela coisa assim, no inverno é um período que a gente lembra que deve se ter um cuidado um pouco a mais, né? Mas esse cuidado tem que ser contínuo, né? O nosso corpo ele não sabe se está no inverno ou não, ele tenta manter a temperatura corporal. Então, esse cuidado tem que ser durante o ano inteiro. E que cuidados? Vamos aos básicos. Vamos lá. Então, primeira coisa, a alimentação, né? O que a gente faz todos os dias. A nossa alimentação tem que ser uma alimentação equilibrada, né? Evitar excessos de açúcares, de gorduras, frituras, alimentos ultraprocessados. Focar mais em alimentos mais naturais, vegetais,
Carboidratos também a gente faz parte da nossa alimentação, mas não em excesso. Os açúcares em si também, principalmente os refinados, tem que ser evitados em excesso. Estimulantes, energético, também deve ser evitado. O café em si, tem muita gente que pergunta se o café é um problema. Em quantidades leve a moderadas, não. Qual que é né? essa quantidade Assim, leve não a se tem uma moderada? quantidade exata, né? Assim, não se fez estudos assim para saber a Não dá pra quantidade dizer exata. tantas xícaras. Exato, não dá para dizer isso. Mas, Tantos assim, mas ml. dificilmente a pessoa vai tomar 1 litro de café por Não dia. é difícil. Não, mas assim, não é o que vai fazer mal, sabe? Aí, assim, por exemplo, tem gente que toma cápsula de cafeína. Aí, se você tomar 3, 4, 5 cápsulas de cafeína por dia, aí sim a quantidade já é bastante, né? Aí já pode trazer algum problema. Mas, enfim, o café não é um problema. O problema são outros estimulantes, tipo energético. Aí, o uso de drogas, né? Também, que estimulantes também pode trazer consequências. O cigarro, esse é um dos piores que tem. Hoje em dia, tem a questão do cigarro eletrônico, que parece ser mais inofensivo, mas não é. A gente pensa sempre no pulmão, né? Mas até esses dias eu conversava com um urologista, a principal causa de câncer na bexiga, se não me engano, é o tabagismo. E isso, o tabagismo é causa de câncer para bexiga, para o pulmão. E coração também implica, por óbvio. Né? Bastante, porque o cigarro ele causa inflamação, né, no corpo inteiro e também nos vasos sanguíneos. E isso faz com que tenda a formar mais placas de gordura, né, e aumenta bastante o risco de infarto e AVC. Na verdade, me parece que são cuidados que nós temos que ter para não ter nenhum tipo de complicação, né? Esses que o senhor fala. Existe algum específico? Porque quando nós falamos da saúde do coração, a gente pensa talvez num momento de ansiedade, de tristeza. Me parece que relaciona mais à saúde emocional também. Né? Sim, a saúde emocional também traz consequências. Isso. Né? E como é que se faz esse cuidado daí? Aí é aquela coisa assim, ó. Claro que a gente tem que tentar os cuidados sozinho, digamos assim. Você tem que tentar controlar o seu ambiente, exposição a estresse no trabalho, família e tudo mais. Aí tem casos... Tem casos... Bem fácil. Não é tão fácil, mas assim... Mas aí é onde tá. Se você consegue, se é coisa leve, você consegue, ótimo. Se não, aí tem que partir para ajuda. Ajuda do psicólogo, medicação, se for necessário. Né? Então, são esses cuidados, assim, mais básicos. Aí cada pessoa tem que saber o seu limite e saber o procedimento, o tempo de procurar o profissional. O senhor falava que o frio não causa um problema cardíaco, né? E nós falamos desses cuidados. O que hoje é a maior causa de problemas cardíacos? Tá. Então, assim... Existe esse ranking, assim? Existe assim. Na verdade, tem 2 doenças, por exemplo, que estão associadas, que estão ali disputando no primeiro lugar das causas de doenças cardiovasculares, que são a hipertensão arterial e o diabetes. Né? A hipertensão, a pressão alta, logicamente, e a diabetes, a glicose alta, o açúcar do sangue. Então, esses são os principais disparados. Aí depois vem a questão do colesterol, dislipidemia, que pode ser só por hábitos, né, inadequados, ou também tem doenças genéticas que causam aumento do colesterol, né? Aí sedentarismo, excesso de peso, tudo isso, né? Então, aí uso de medicações também, tem algumas que estão relacionadas. Aí o tabagismo e outros hábitos em si. Mas tem pessoas que já nascem, vamos dizer assim, com tem pessoas que já nascem com essa predisposição, né? Principalmente pessoas assim que são a luz vermelha acende, por exemplo, pessoas que têm doença cardiovascular precoce na família. Isso. E se a gente for ver nas diretrizes, eles colocam parentes de primeiro grau, que são pai, mãe e irmãos, né? Se você teve um pai que infartou com 50 anos, a gente considera para homens menor que 55, para mulheres menores que 65 anos. Então, meu pai infartou com 50. Então, já é um fator que pode acender a luz de que eu posso ter algum distúrbio genético que me faça ter um risco maior, né? A gente não considera tanto se minha avó infartou com 70. Isso já não é considerado tão importante assim. Mas se for doença cardiovascular precoce, já é um fator que faz acender a luz, ter uma atenção maior, que pode ter alguma coisa por trás. E existem sintomas assim... vou reformular aqui a minha pergunta.
Existem situações assintomáticas? Existem situações assintomáticas que você pode ter algo, né? Mas, em princípio, não tem sinal nenhum. Pode acontecer. A gente diz que, inclusive, ter algum sintoma prévio relacionado ao coração é um privilégio. Uma sorte. É uma sorte, porque o corpo te dá algum tipo de aviso de que você pode estar tendo alguma obstrução coronariana, por exemplo. Então, pode ter e acontece com frequência. As pessoas não estão sentindo nada, daqui a pouco tem um evento grave. E, particularmente, em pessoas mais jovens. Isso tende a acontecer, né? O que é pior, tá? Então, é por isso que a gente estabelece aquele marco dos 40 anos ali, né? Pessoas com mais de 40 já devem, de repente, procurar uma avaliação, pelo menos anual, periódica, para ver se tem alguma coisa que esteja silenciosa e que possa ser detectada. Que avaliação assim, que se faz? Se faz algum exame? Isso, ou é só clínico? Como é que é? Então, primeira coisa é a avaliação clínica, né? O médico vai conversar com você, perguntar se tem algum sintoma, investigar e te examinar. Isso é o básico. Depois tem os exames laboratoriais, né? Mais básicos também, que a gente faz colesterol, glicemia, função tireoidiana, hemograma, função do rim. Isso seria o mais básico, né? Aí a avaliação de pressão, né? Que é uma das coisas que deve ser feita assim, por todos os médicos, em todos os atendimentos, deveria ser feito pelo menos. Sim. E isso, aí dependendo do quadro, aí tem outros exames que podem ser feitos, seja de rotina, né, ou não, que são o teste de esteira, é um dos que a gente mais usa, assim, como essa avaliação para avaliar o coração, como que está no esforço, porque a gente submete o coração a um trabalho maior e vê como é que ele se comporta. Aí tem outros tipos de exames que aí direcionados para cada situação específica. Quanto o nosso coração deve bater, assim? Isso depende da idade, do tamanho da pessoa. Que tamanho tem o nosso coração? Me disseram que é o tamanho da nossa mão, é verdade? Um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Então, assim, quanto que o nosso coração deve bater? Assim, em frequência cardíaca, de 50 até 99. Por minuto. Por minuto, isso aí. E a pressão deve estar até, hoje em dia, teve uma diretriz europeia que saiu mais recentemente, que a nossa pressão ideal é até 120/70, ou seja, 12/7. Isso seria o ideal. Passou disso, aí já começa a estar aumentada, e esse aumento de pressão tem um efeito linear. Quanto maior a pressão, vai aumentando o risco de doenças do coração. E o frio pode interferir na pressão arterial? Isso, o frio pode, porque a gente pensa assim, se você tem uma quantidade de sangue dentro de um vaso sanguíneo. Que é aquela explicação que o senhor dava no início. Se aquele vaso sanguíneo ele diminui o seu calibre, com o mesmo volume de sangue, a pressão vai aumentar. Então, pode ter. E muita gente que toma medicação para pressão, observa isso. No frio, a pressão tende a ficar um pouquinho mais descontrolada. Então, quem já usa medicação tem que ter esse acompanhamento, né, essa monitorização da pressão mais frequente, porque se for o caso, né, pode ser que seja necessário fazer algum ajuste no tratamento. Na pressão, assim, pergunta de iniciante, assim, primária. O que é o 120 e o que é o 70? Tá. Então, assim, o 120 é a pressão sistólica, que a gente quer a pressão máxima, né, que é o 12. Geralmente a gente fala 12/7, 12/8. É a pressão quando o coração bate. Tá. Quando ele contrai, ele ejeta o sangue para o corpo e faz essa pressão máxima. Tá? A pressão mínima é quando o coração relaxa e as artérias se contraem. Digamos, ela bombeia o sangue nas duas etapas, tá? Mas isso, um é quando o coração bate e o outro quando o coração relaxa. Quando que preocupa? Dizem que quando uma está muito próxima da outra é preocupante, tá certo? Não necessariamente, assim. Quando uma está próxima da outra, pode ser um sinal de doença. A gente observa muito isso em pacientes que têm infecções graves, né, que estão na UTI. Mas também a pressão divergente, que é uma muito longe da outra, também pode indicar complicação. A gente vê bastante pacientes que têm doenças valvares, doenças de válvula do coração, que apresentam isso. Tem uma pressão de 21, 210 a máxima, e a mínima está lá em 60. Isso pode acontecer. É um alerta de que pode ter, principalmente, problema de válvula no coração. E quando que nós vamos ter que começar a nos preocupar? Não estamos com 12/7, estamos com, sei lá. Então, o que é definido como hipertensão arterial?
é a pressão acima de 14/9 ou 140/90. Então, se a pressão está dando, né, assim, frequentemente acima desse valor, aí primeira coisa, a gente pode tentar, dependendo do paciente, de quem seja, se o paciente é de baixo risco, se é de alto risco, a gente pode tentar um tratamento não farmacológico, inicialmente, por uns 3 a 6 meses. Que seria com o quê? Mudanças de hábitos de vida, alimentação, redução de ingesta de sal, atividade física, redução de peso. Aí a gente observa nesse período. Melhorou, ótimo. Segue com isso, que é até o mais importante, que eu digo, até o mais difícil, inclusive, né? Aí não melhorou, a pressão continua alta. Aí não tem jeito e tem que partir para a medicação. Então o limite é 140/90. Mas não é uma medida isolada. Isso tem que ser um acompanhamento. Tem um exame do MAPA, que a gente chama, que é o exame que mede a pressão 24 horas, que hoje em dia assim, é um dos mais recomendados para se ter o diagnóstico de hipertensão arterial realmente. Ele vai medir a pressão durante o dia e durante a noite, e a gente consegue ter essa noção de realmente se a pessoa está desenvolvendo hipertensão arterial, se não está, se foi um evento isolado. Porque às vezes acontece, a pessoa está com uma dor qualquer, ou estresse emocional, ou passando por alguma dificuldade, e a pressão aumenta um pouco, né? Isso pode acontecer. Então, o mais importante é esse acompanhamento na média da pressão. Até com a dor, né? A dor aumenta a pressão. Isso, a dor aumenta a pressão, o estresse emocional aumenta a pressão, o frio, então, pode aumentar a pressão. Então, tem vários fatores que podem aumentar a pressão. Então, esse acompanhamento é bem importante. É verdade que quando a pessoa está com uma pressão bem baixa, ela se sente super bem? Não necessariamente. Tem pessoas assim... São mitos. Na verdade, nem tanto. Assim. Geralmente, a gente observa que pessoas que têm pressão baixa acabam tendo sintomas. Tanto sem uso de medicações, isso é bastante comum em mulheres, principalmente mulheres jovens, tendem a ter a pressão mais baixa. Mas inclusive acontece muitas vezes sensação de desmaio, até o próprio desmaio pode acontecer pela pressão mais baixa. Isso já é comum em períodos de calor, né? Mas eu questionei porque eu lembro de um episódio que eu testemunhei de uma pessoa que mediram a pressão, né? Não sei se está certo dizer medir a pressão. Sim, aferir. Aferir, enfim, a pressão. E a pessoa se surpreendeu porque estava muito baixa. E o paciente disse, nossa, eu me sinto muito bem. E aí a pessoa me disse que poderia estar associado a essa pressão. Então, acho que é um mito. Só. É um mito. Tá. Não é essa questão. Geralmente, quem tem pressão muito baixa, aí tende a ter sintomas. A gente observa também isso, que às vezes quando a gente inicia a medicação para pressão, que a pressão se baixa demais, a pessoa sente na hora. Sente a sonolência, tontura, aquela moleza no corpo. Dor de cabeça. Dor de cabeça também pode acontecer pela pressão baixa. Então, pode ter todos os sintomas. Então, tanto que assim, quando a gente vai tratar a hipertensão arterial, a gente não quer que a pressão baixe o máximo possível. A gente quer que a pressão fique, a sistólica, a máxima, entre 12 e 13, ou 120 e 130, e a mínima, a diastólica, entre 70 e 80. A gente não quer colocar a pressão lá para 90 por 60 também não. Fazer exercícios físicos no inverno. Nos submeter, por exemplo, muita gente que corre, que se submete a baixas temperaturas no momento em que está se exercitando. Não me refiro a uma academia, por exemplo, que tem ambiente climatizado, mas a uma corrida, tem gente que nada em mar congelado. Qual é a orientação? O que se pode dizer sobre isso? Não, assim, quanto a isso, a questão é preparo mesmo, né? A gente vê seguidamente pessoas que não têm preparo nenhum, vão fazer corrida, maratona, correr 20, 40 quilômetros e tem complicações. Então, é a mesma coisa. Pessoas que não têm preparo, melhor evitar esses ambientes extremos, assim, para fazer atividade física. Mas quem já tem o preparo... Mas aí com acompanhamento. Com acompanhamento, isso. Tem que ter uma adaptação do corpo para se submeter àquela situação. É a mesma coisa fazer atividade física em altitude, com baixa quantidade de oxigênio. Então tem que ter um preparo antes, né? Antes de submeter essas essas condições. E tem muita gente, tem muito mito, né? A que se considerar em função do que... eu acho até arriscado falar, mas como estamos diante de um profissional, acho que nos dá essa segurança que nós precisamos. Porque mais recentemente, em função da pandemia,
houve uma discussão em razão da vacina, da imunização, muita gente relacionando a vacina a problemas cardíacos. Nos fale sobre isso. Então, isso é uma questão polêmica, porque acaba envolvendo política. De alguma forma, sim. Mas então, assim, ó, cientificamente, o que se diz? Isso. Deve vacinar todo mundo que tem que ser vacinado. Tá? Porque a gente tem que pensar, tudo que a gente faz em medicina e na vida como toda, a gente tem que pensar risco-benefício. Né? Então, o benefício da vacina, ela suplanta em muitos riscos. Tá? Então, a recomendação é, quem tem que se vacinar, vacine. Porque a chance de ter complicação sem a vacina é muito maior do que com ela. A gente viu realmente alguns eventos, né, relacionados ao coração, que supostamente estariam relacionados à vacina, questão de trombose, até insuficiência cardíaca, alguns casos sim. Mas isso, se a gente for pegar a quantidade de pessoas que foram vacinadas e que tiveram a vida salva pela vacina, é muito maior do que as pessoas que tiveram complicações por ela. Então, a gente tem que colocar nessas horas a paixão política de lado e pensar na questão científica. Então, a recomendação é, tem que vacinar. Tanto a vacina da Covid, né, que deu bastante, né, polêmica, quanto as demais vacinas. Agora se tem falado muito da gripe, né? Da vacinação da gripe, que nunca teve uma cobertura tão baixa, aliás, né? As vacinas de uma forma geral, mas enfim. O verão é melhor para o coração que o inverno, então? Não, o verão não tem. Até porque aquela coisa assim que a gente falava antes, né? Na Bahia é verão o ano inteiro. Eu já discordo. Então, para mim o verão é ótimo para o coração, o inverno não. Então, mas enfim, não tem... estamos falando, temos que ouvir o profissional, pessoal. Não tem um período melhor do que o outro, né? Para o coração. O coração, ele gosta do nosso corpo bem cuidado. E isso aí. Então, a gente tem que ter esse cuidado durante o ano inteiro, até porque isso, o coração não tem calendário, então ele não sabe quando é inverno, quando é verão, ele reconhece que a temperatura está mais baixa e tenta manter a temperatura do corpo daquele jeito. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, o cuidado tem que ser independente do período do ano. Mas pode acontecer eventos isolados, daí me parece, né, doutor, que daí seriam, assim... coisas que a gente chama de fulminantes, assim, sem precedente... Pode acontecer, né? Pode acontecer e acontece com frequência. E aquela coisa, assim, a gente observa que, assim, esses eventos fulminantes, claro que vai acontecer em algum momento da vida, infelizmente. Mas em pessoas jovens acaba até sendo pior do que em pessoas mais velhas. Porque, falando, por exemplo, de infarto, né? Infarto fulminante, geralmente morte súbita. Nos idosos... O coração, ele reconhece de repente, por exemplo, que tem alguma obstrução coronariana em alguma artéria, alguma placa de gordura, e ele começa a formar vasos colaterais, que são pequenas veiazinhas, artérias que vão se formando, digamos, para driblar aquela obstrução, né? Então, isso acontece ao longo de anos, dá tempo do coração formar aquilo, chama-se rede colateral. Nos jovens, não dá esse tempo. Essa pessoa... desenvolver uma placa de gordura com 35, 40 anos, geralmente não deu tempo. Então, quando aquilo ali fecha, não tem para onde correr o sangue. Então, pode ocorrer uma morte súbita relacionada àquilo ali. Então, acontece com bastante frequência. Só voltando lá, a pressão, geralmente se utiliza aquele aparelho que é o mais comum, né? Mas hoje se tem, inclusive, um que muita gente já tem em casa, né? Que usa aqui no pulso, são recomendados. Essa é uma dúvida bastante... Quando a gente for escolher um deles, o que tem que observar? Então, essa é uma dúvida bastante frequente, assim. O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia diz? Que deve-se evitar os aparelhos de pulso. Tá? Sempre que possível, ter o aparelho de braço, que eu coloco aqui em cima, para medir a pressão, tá? Porque eles são mais confiáveis. Então, assim, tem algumas situações que a pessoa já comprou o aparelho de pulso, ou né, não tem aparelho nenhum, então só tem aquele. Então, a gente acaba aceitando, mas de forma ideal é o aparelho de braço que é recomendado. Que é o que tem, daí usa o estetoscópio. Não, o aparelho digital mesmo. Ele é a mesma coisa, digital. Ele já tem... É bem antigo. Inclusive, quanto tempo que eu não faço isso? Acho que eu vou ter que dar uma olhadinha, né? Porque se eu ainda estou pensando dessa forma... Exato.
Assim, no consultório a gente até tem lá ainda o aparelho manual, Bom, obrigada. mas a gente acaba não usando mais. Porque já A tem gente só usa em último caso, mais... assim, caso de arritmias, que às vezes o aparelho aquele digital ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade de medir a pressão. A gente usa o manual, ou quando a gente quer tirar a dúvida mesmo, a gente faz por conta do quê? Se observou que o aparelho digital ele é mais exato na medida da pressão. E faz diferença, por exemplo, se você colocou o aparelho para medir a pressão, ele deu 142 por 92, tá? Que já seria a pressão elevada. Isso. Quando a gente vai fazer na ausculta, que a gente fica ouvindo o barulho da pressão, né, com o aparelho manual, a gente acaba arredondando isso. Vai para 135 por 95, vai para 14 por 9, ou vai para mais ou vai para menos. Não fica um valor exato. Então a gente acaba arredondando esse valor. E isso não é ideal, justamente por conta desses pontos de corte da pressão, tá? Então, voltando, resumindo a pergunta, o recomendado é aparelho digital de braço, tá? Inclusive, eu tenho recomendado aos pacientes hoje em dia que já tem assim, eu tenho os aparelhos que não precisam mais de pilha. Ele já tem fonte de energia, isso facilitou bastante, porque antigamente tinha aquela coisa, coloca pilha, troca pilha, então eu tenho recomendado... do pulso funciona assim, né, com pilha. Isso, de pulso sim. O de braço, então, hoje ele já tem os que tem fonte de energia, não precisa mais estar trocando pilha. E tem também para comprar, assim, tem como adquirir. Tem. Qualquer farmácia tem aparelho de pressão de braço, ele digital, tá? Na internet também acha de forma bem tranquila, então... no consultório sempre recomendo comprar o aparelho de braço. Então, o uso correto. Qual que é a recomendação? Então, assim, a posição tem que estar sentado, né? Com as costas apoiadas na cadeira, o corpo relaxado, bexiga vazia, perna descruzada, tá? Apoiar o braço na altura do coração, braço estendido, tá? Na altura do coração. Qualquer um dos braços? Qualquer um dos braços. A pressão tem que ser... Qual é a altura do coração, doutor? A altura do coração é a altura do peito, mais ou menos. Tá. Onde é que é nosso coração? É mais à esquerda, né? Isso, um pouquinho mais no centro, um pouquinho mais à esquerda, tá? Então, a pressão, ela tem que ser igual assim, parecida nos dois braços, tá? Se der diferença muito grande de pressão, tem que ser investigado porque pode indicar algum problema, tá? É tanto que, assim, na primeira consulta dos pacientes, assim, quando vai no consultório, a gente mede nos dois braços sempre, tá? A pressão, justamente para isso. Porque a pressão ela tem que ser parecida nos dois braços, tá? Igual não vai ser, porque inclusive se fizer 2, 3 medidas no mesmo braço, vai dar uma pequena diferença. Mas até a gente diz 2 pontos na máxima e 1 ponto na mínima pode acontecer de diferença. Mas tem que ser bem parecido nos dois braços. E a bexiga vazia? Bexiga vazia, sem ter tomado nenhum estimulante, tipo café, pelo menos uma meia hora antes. Sem ter feito atividade física 1 hora antes, tá? Ambiente tranquilo, tá? De preferência sem estar com sintomas. Se estiver com dor de cabeça, estresse emocional, tomar remédio para dor, tomar um chá, se acalmar, para depois medir a pressão. Porque qualquer coisa disso pode interferir na medida da pressão. O cigarro também, recomenda-se pelo menos meia hora antes não ter fumado, porque são coisas que fazem variar a pressão. Que influenciam. Que influenciam na medida. A gente já vai falar já estamos nos encaminhando aqui para o final, porque eu sempre acabo passando do tempo. Mas, enfim, são assuntos que eu acho que o pessoal, todo mundo, né, tem suas dúvidas. Vamos falar dos tratamentos, né? Porque a gente sabe que existem uma série de tratamentos. Mas falávamos antes de alguns hábitos. Hoje, muita gente faz uso de... não é estimulantes, porque seria o próprio energético, mas quem pratica muito exercício físico, academia, utiliza muitos complementos e algum whey, por exemplo, isso preocupa? Não, isso existe uma medida certa? Não, isso não preocupa. Assim, a questão de suplemento alimentar em si, não. Claro que isso tem que ter um acompanhamento, orientação, né, no profissional, nutricionista, se for o caso, nutrólogo, né? Mas isso não é mais preocupante. O mais preocupante nesse caso acaba sendo os anabolizantes, né? Que isso sim tem comprovado o efeito deletério para o coração, tá? E tem outros estimulantes que às vezes são usados também, que, dependendo da quantidade também pode trazer consequências, tipo pré-treinos, tem doses altas de cafeína, de outras coisas. Esses também podem ter consequências, mas, claro, tudo tem uma dosagem específica para uso seguro.
Em relação ao tratamento, se ouvia muito falar em marca-passo, ainda existe? Existe bastante. E salva bastante vidas e traz bastante qualidade de vida para as pessoas, Mas né? melhorou também, né? Sim, tem evoluído cada vez mais marca-passo, né? A forma de implante do marca-passo tem sido cada vez mais fisiológico, que a gente chama para imitar o nosso sistema de condução eletrocardíaco natural. Então, é um procedimento que tem se usado cada vez, assim, com bastante frequência, de forma cada vez mais segura e cada vez mais fisiológica, né? Hoje já tem vários tipos de marca-passos. Coloca do lado direito do coração, do lado esquerdo, eles coloca nos dois, coloca no meio do coração, no septo, que a gente chama para estimular de forma mais fisiológica, coloca só na parte de cima, coloca só na parte de baixo. Então tem vários tipos de marca-passo que ajuda bastante. Aparelhos menores, então. Isso, já tem aparelhos menores, inclusive já tem aparelhos de marca-passo sem cabo, coloca debaixo da pele, né? Tem a gente chama de CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável, que faz a função daquele choque no peito. Né? Também é um tipo de marca-passo que também tem sido usado e que salva pessoas de arritmias, mesmo quem já teve arritmia prévia ou que tem um risco maior, tem indicação de usar chama de CDI. Então, são procedimentos extremamente seguros e que têm sido usados com bastante frequência. E as cirurgias são simples? As cirurgias cardíacas, sim, são cirurgias grandes, digamos, né? Mas também, assim, pela quantidade de procedimentos que têm sido feitos, as equipes hoje em dia elas estão bastante treinadas. Dificilmente a gente vê alguma complicação mais grave. Claro que acontece, mas geralmente os pacientes saem bem, inclusive às vezes vê pacientes idosos que a gente indica troca de válvula do coração ou cirurgia de revascularização, né, que é a ponte de safena, digamos. Sim. Então tem sido feito de forma muito tranquila e muito segura ultimamente. Sempre assustou, né, um pouco. E assusta, né? Ainda assusta. Chega o paciente, olha, seu caso infelizmente é cirúrgico, é uma cirurgia de peito aberto, vai ter que abrir o peito e ir lá no coração tirar uma válvula e colocar outra. Se dissesse isso pra mim, eu ficaria assustado. Mas tem sido feito de forma muito segura. Até, inclusive, assim, tem outros procedimentos mais tranquilos, né? Que a gente vai fazer uma cirurgia de coisa mais simples e já assusta. Imagina dizer que vai abrir seu peito e mexer no seu coração. Assusta bastante, mas tem sido feito de forma muito tranquila. E hoje em dia, assim, tem procedimentos que têm surgido que têm, às vezes, diminuído a necessidade de procedimentos de cirurgia de peito aberto. Procedimentos via catéter, por exemplo. Já tem troca de válvula que se faz sem precisar abrir o peito. Vai pela virilha, por dentro da veia, chega lá no coração e implanta a válvula. Ou fecha a comunicação dentro do coração, também via catéter. Por vídeo daí? Isso, é por vídeo, digamos, né? Mas é um catéter, um fiozinho que vai lá dentro do coração e implanta a válvula. Nem precisa estar vendo o que está acontecendo lá dentro. Não, vê tem imagem, né? Tem imagem que vê tipo um raio-x do coração, né? Imediatamente ali vai vendo, né? Instantâneo. Junto com o ultrassom também do coração. Então, isso é feito, mas sem abrir o peito. Lá por dentro do coração, vendo, mas digamos, vendo por fora. Então, procedimentos de desobstrução arterial também no coração. Também tem sido feito cada vez mais via catéter. Tá? Claro, tem alguns casos que acaba sendo cirúrgico e não tem jeito. Mas essas técnicas via catéter têm se modernizado cada vez mais e têm, muitas vezes, evitado a cirurgia. Tá, antes da última pergunta, juro. Qual é a diferença de AVC, derrame e parada cardíaca? Então, AVC e derrame, é como se fossem sinônimos. Tá. Né? O AVC, o acidente vascular cerebral, ou AVE também até um tempo era usado, acidente vascular encefálico, envolve todos os tipos de derrame. Derrame é o termo popular para o AVC. Que é o quê? Que é o quê? É a falta de sangue no cérebro. Que é a mesma coisa do infarto cerebral. A gente tem infarto cerebral e infarto... Isso é no cérebro. Isso, tem nada a ver com o coração. Pode acontecer por sangramento, tem o AVC hemorrágico e tem o AVC isquêmico. Isquêmico é quando falta sangue. E o hemorrágico é quando rompe alguma artéria dentro do cérebro e derrama sangue. Tá? No final, acaba sendo AVC do mesmo jeito. E infarto, a gente usa o termo infarto como sinônimo de infarto do miocárdio. Mas infarto é falta de sangue. O AVC é um infarto cerebral. Então não tem nada a ver com o coração. Não, então AVC e derrame é o cérebro. Infarto do miocárdio
é no coração. No coração. Daí não tem Que nada a ver com o cérebro. Não tem nada a ver com o cérebro. Pode acontecer junto? Até pode, né? Tudo é possível. E quando a pessoa infarta, o coração para? Não, pessoa, não. O infarto, então, é isso. O infarto é falta de sangue, tá? Teve infarto do coração. É que faltou sangue numa parte do músculo do coração. O que vai determinar se a pessoa vai ter uma parada cardíaca ou não, geralmente é o tamanho desse infarto. Se for um infarto pequeno, uma artériazinha pequena da ponta do coração, você pode ficar aquela parte do músculo não bater mais, ela necrosa, morre, né? Mas o coração continua batendo porque a maior parte dele ainda tem sangue. Mas se for uma artéria, uma parte mais proximal da artéria e que leve sangue a grande parte de músculo, e se essa artéria fechar, aí o coração fica sem sangue e pode realmente ter parada cardíaca. Tá. O infarto pode levar a uma parada cardíaca. O infarto pode levar a parada cardíaca. Isso dependendo do tamanho do infarto. Não são sinônimos. Não são sinônimos. Tá. Então, agora para encerrar. O coração dói? O coração dói. O coração dói, ele dá sinais. Então, sim, esse mito de que o coração não dói é mito. Ele pode doer realmente quando, por exemplo, quando falta sangue no músculo do coração, ele libera algumas substâncias que estimulam as terminações nervosas do pericárdio, que é a capa que envolve o coração, e que sim pode dar dor. Então, sentiu dor. A gente brinca que dor do umbigo até dor na mandíbula pode ser do coração. Então, principalmente pessoas mais velhas ou que já têm algum fator de risco, dor nunca deve ser desprezada, nunca deve ser negligenciada. Sempre deve-se ter uma atenção e procurar atendimento. É isso, que não seja nada, mas tem que ser avaliado. Porque dizem que coração não dói, né? A maioria diz que coração não dói. Dói sim. Mas o coração partido dói, né? O coração partido pode doer até mais. E esse é mais difícil de ser tratado. Daí não é com o doutor Não, Pedro, aí né? não. A gente avalia, vê se tem alguma coisa mais, senão não tem jeito. Aí tem que procurar outro tipo de tratamento. Doutor Pedro, muito obrigada. Que bom poder conversar contigo novamente. Já conversávamos, né, em outras oportunidades na frequência. Já é nosso parceiro aqui da audiência. Obrigada mesmo o pessoal pode, inclusive, né, fazer seus comentários. Daqui a pouco o doutor dá uma olhadinha lá na postagem e nos ajuda aí com as respostas. Claro. Obrigadão e volte mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade, né, parabenizo pela iniciativa do podcast, né, levar informação à população. E me coloco sempre à disposição pelo meu perfil do Instagram. Também vamos ver os comentários lá. Se tiver dúvida, a gente vai responder. Tá? Me coloco sempre à disposição. Legal, gente. Então vamos cuidar do nosso coração. Fica disponível, né? Os nossos episódios. Você não consegue assistir nas quartas, às 10 horas, mas fica disponível aí para vocês tirarem suas dúvidas também e acompanharem esse trabalho que a gente faz por aqui. Até a semana que vem.